Levei um pé no traseiro, literalmente falando. Gente, eu levei um pé no traseiro na igreja a qual eu congregava por uns 3 anos, talvez um pouco mais. Sabe por que eu levei um pé no traseiro? Porque eu tive um problema e fiquei 3 meses sem dizimar. Enquanto você está dizimando, você é útil, você tem utilidade na casa de Deus, como dizem eles, né? Mas, a partir do momento que houve um problema no meu pagamento, por eu não ter feito o recadastramento anual, eu recebi um pé no traseiro. E olha que eu ajudava na igreja, hein? Olha que eu ajudava, que eu fazia as coisas, entendeu? Eu saía pra ir na casa de uma irmã, ler a palavra com várias irmãs, entendeu? Então tinha assim, um cargo, vamos dizer, entre aspas, né? Pois é. Quando eu falo que dentro da igreja e longe de Deus, quando eu uso esse termo, é exatamente por isso, entendeu? É exatamente por isso. As pessoas estão dentro da igreja, né? Enquanto você está sendo útil, enquanto você está dizimando, ou seja, pagando para estar naquele local, tudo bem, você é bem tratada. Mas a partir do momento que você não pode dizimar porque aconteceu algum problema na sua vida, nossa, aí você já é excluída. Eu levei um pé no traseiro, literalmente falando. É por isso que eu falo, sabe? É por isso que eu falo que dentro da igreja e longe de Deus. Por quê? Tem pessoas que não estão dentro da igreja e são mais receptivas, têm um coração mais bom, ajudam mais as pessoas do que aquelas que estão dentro da igreja, que usa coquinho na cabeça, que estão com as saias lá nos pés, entendeu? Aqueles irmãos que estão sempre de ternos, né? Estão sempre de ternos, estão sempre com a Bíblia embaixo do braço. Você entende? Então é isso que eu falo dentro da igreja, que muitos, eu não estou sendo totalmente radical, tá? Muitos estão dentro da igreja, mas estão fora do contato de Deus. Às vezes nem é porque eles querem estar fora do contato de Deus. É que a igreja ensina tantos dogmas, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer campanhas, que você precisa fazer aquilo para você estar com Deus, para Deus poder realizar o desejo do seu coração, sendo que na realidade não é nada disso. Você não precisa fazer campanhas, você não precisa estar dentro de uma denominação todos os domingos, todos os finais de semana, 3, 4, 5 vezes por semana, não precisa. Você não precisa deixar a sua família, seus filhos, para estar dentro da igreja. Você não precisa deixar de passar o Natal com a sua família, com seus filhos, para ir fazer as comemorações dentro da igreja. Você não precisa de nada disso para você estar com Deus, para Deus realizar os desejos do seu coração, para Deus realizar as suas orações, entendeu? Não precisa de nada disso. Mas, como é, né, útil para eles, eles colocam isso aí. Irmão, vai fazer campanha, tem uma campanha de 3 semanas, né, para você conseguir aquilo que você pede para Deus. Tudo papo furado, gente. Tudo papo furado. Por isso é que eu falo, dentro da igreja e longe de Deus, nesse sentido, você entendeu? Porque mesmo você não estando frequentando igreja nenhuma, igreja na verdade é o templo que eles falam lá, né? Tem que estar dentro do templo, né? Mas a igreja na verdade somos nós que somos o templo do Espírito Santo. E é isso que eu falo para vocês, gente. Quando nós estamos conectados com Deus, verdadeiramente conectados com Deus, tudo acontece de uma maneira tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, sabe? Tudo acontece assim, tão tranquilo, porque Deus, ele é tão, apesar de Deus ser tão grandioso, criador do universo, mas ele é tão misericordioso, ele é tão simples. Ele não tem esses negócios, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Quando Deus sabe da pureza do seu coração, do seu relacionamento com Ele, o quanto você o ama, o quanto você o respeita, Ele realiza os desejos do seu coração, aqueles mais simples. Se você falar para Deus assim, um exemplo, a pessoa não tem condições de comprar, vamos dizer o quê? A pessoa, vamos dizer, está com uma vontade de comer um camarão, por exemplo. A pessoa não tem dinheiro nem para comprar o pão, vamos dizer, mas quer comer camarão, está com desejo no coração. Ela vai orar para Deus. Senhor, quer tanto comer camarão, meu Deus, nossa. Tanta vontade de comer camarão, Deus.
mas eu não tenho dinheiro para comprar. Na verdade, eu tenho dinheiro nem para comprar, bem dizer, as coisas para dentro de casa, quanto mais para comprar um camarão, né? Mas eu tô com tanto desejo, Senhor, de comer um camarão, sabe, bem fritinho assim, Senhor. Ai, Deus, um camarão assim, sabe, com umas fatinhas de alho. Deus, que vontade que eu tô, Deus. Providencia para mim, Senhor, esse camarão, Senhor. O Senhor é dono de tudo. Providencia para mim. Pronto. A pessoa fez uma oração simples assim, sendo que ela não tá em condições de comprar nem fazer nem compra dentro da casa dela, quanto mais de comer um camarão, entendeu? E ela não serve a denominação nenhuma. Ela ajoelhou no seu quarto e fez esse pedido para Deus. Você acredita que Deus vai realizar esse desejo do coração dela? É. Deus não vai só dar o camarão, como vai dar mais coisas para ela. Dizer quando você vai fazer uma compra inteira. Porque Deus é assim, gente. Ele não quer saber se está na igreja A, na igreja B, na igreja Y, não. Ele quer saber o seu relacionamento com Ele. Ele quer saber a sua integridade de coração com Ele. Isso que Ele quer saber. É isso, gente. Pode ter certeza que Deus é maravilhoso e independe de igrejas para você receber a sua bênção, para você receber a sua graça. Porque Deus é muito mais. Deus não é templo. Deus não é placa de igreja. Deus, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que eu vou falar para vocês, viu? Ah, e continuando, quando eu recebi um pé no traseiro e desci as escadas da igreja chorando, né? Porque eu fiquei muito magoada. Eu fiquei muito magoada, afinal de contas, eu estava ali há tanto tempo servindo, fazendo a obra. Todas as quintas-feiras eu ia lá para casa das irmãs, nós nos juntávamos em 8, 10 irmãs e nós fazíamos um culto na casa dessa irmã. E as irmãs vizinhas chamavam pessoas para ir lá assistir, assim, sabe? Uma oração. Nossa, era tão legal, tão bacana. E quando eu recebi o pé no traseiro, eu desci o degrau da igreja chorando, assim, porque eu fiquei muito magoada. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim. Ele não mandou ninguém dizer, eis que eu te digo. Eis que eu te falo, não mandou nem o irmão falar isso pra mim, não. Deus falou pra mim, a hora que eu estava, no exato momento que eu recebi o pé no traseiro, que eu estava descendo o degrau da igreja com lágrima nos olhos. Deus falou pra mim, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, quando Deus falou isso pra mim aqui, ó, no meu ouvido, vou falar uma coisa pra você. Fiquei feliz, fiquei alegre, porque Deus estava me tirando de um lugar que eu estava algemada, que eu estava presa a dogmas, a leis do homem, e agora nós não estamos mais na lei do homem. Nós não estamos mais no Velho Testamento, no tempo de Moisés. Nós estamos na graça. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então você que está passando por algum problema desse, né, ou que já passou, abra o olho, lê as escrituras, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Gente, dá um like, que é muito importante vocês darem um like, tá, no vídeo, e se inscreva no canal. Eu vou estar contando outras histórias para vocês. Dá um like, se inscreva no canal, beijo, fica com Deus.